Você já ficou com os dedos das mãos gelados, frios, ou às vezes com a mão de coloração avermelhada demais ou até mesmo azulada? Tudo isso pode ser parte de uma doença chamada fenômeno ou doença de Raynaud, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E já aproveita para clicar no gostei. Quando você deixa a sua curtida, o seu like, o seu joinha, é muito importante para a gente poder alcançar mais pessoas, levar até elas informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e a nossa equipe selecionou a seguinte pergunta para a gente poder falar sobre ela hoje. Tenho todos esses sintomas, inclusive fenômeno de Raynaud, e é por isso que nós selecionamos esse tema para hoje, para a gente poder ajudar quem sofre desse mesmo problema. E essa doença chamada de Raynaud é uma condição médica onde os vasos sanguíneos nas extremidades do corpo, principalmente nos dedos das mãos ou dos pés, ou até mesmo nos lobos da orelha, boca e nariz, eles se estreitam em resposta ao frio. Ou seja, toda vez que você tem contato com frio, esses vasos sanguíneos eles sofrem vasoespasmo, eles se estreitam, eles ficam pequenos, impedindo a passagem de sangue para essas regiões. E é por isso que as pessoas às vezes ficam com as mãos geladas, às vezes com alteração na coloração. A mão pode ficar pálida, branca. Em alguns momentos, devido a esse efeito vasomotor, a pele pode ficar também avermelhada por causa do aumento do fluxo sanguíneo ou até mesmo azulada, evento que a gente chama de cianose, onde a pele da mão, os dedos ficam arroxeados, azulados. Esse fenômeno também pode acontecer por conta de eventos emocionais, estresse excessivo ou até mesmo vibração. Normalmente essa doença afeta cerca de 3 a 5% da população, e essa redução do fluxo sanguíneo também pode ser acompanhada de outros sintomas, não só a sensação de dedos gelados, mas também de formigamento, as alterações da cor da pele, e a gente também pode ter situações graves, até mesmo com aparecimento de feridas. Quando a gente não consegue explicar o motivo da doença, ou seja, não tem nenhuma outra patologia causando o fenômeno de Raynaud, a gente fala que a doença ela é primária. Se a gente acha alguma outra doença em associação, por exemplo, artrite reumatoide, esclerodermia, lúpus, a gente fala que o fenômeno de Raynaud ele é secundário a essas doenças. E, geralmente, o tratamento costuma ser com remédios e raramente com cirurgia. O fenômeno de Raynaud ele pode ser, então, de forma idiopática, primário, sem uma causa conhecida, ou ele pode ser secundário a várias outras doenças. E por que é importante a gente ter atenção com os casos secundários? Porque talvez o Raynaud é um aviso de que uma doença mais perigosa está por detrás desse problema. Então, fenômeno de Raynaud secundário, a gente precisa pesquisar naquela pessoa se ela não está desenvolvendo doenças autoimunes como a esclerodermia, o lúpus, a síndrome de Sjögren, a artrite reumatoide. A gente também precisa procurar doenças como a doença de Buerger, que é chamada de tromboangiite obliterante. A gente tem que pesquisar no sangue doenças como a policitemia vera, trombocitemia essencial. A gente tem que pesquisar se essa pessoa não está, por exemplo, com uma intoxicação por chumbo. A gente não pode deixar de pesquisar uso excessivo de cafeína, cigarros, tudo isso pode explicar o fenômeno de Raynaud, além de uso de beta-bloqueadores, quimioterapia e outros agentes que podem ter efeito nos seus vasos sanguíneos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração antes de falar que a síndrome ou a doença de Raynaud é primária. Tudo isso pode causar esse problema. Então, existem várias causas para a doença de Raynaud, só que o principal gatilho é a exposição ao frio, é ele que deflagra esse evento vasomotor nos vasos sanguíneos. Então, temperaturas locais, onde a gente tem temperaturas mais amenas, como o nosso país, o Brasil, a gente costuma ter menos problemas desse tipo.
Locais mais frios, como próximo aos polos, né? Países como a Noruega, Finlândia, Suécia, outros países frios, a gente costuma ter casos mais graves. E o que eu quero dizer com casos mais graves? O fenômeno de Raynaud pode ser tão grave a ponto de causar úlceras nas pontas dos dedos por falta de circulação, podendo levar até mesmo à amputação das extremidades. Só que, claro, pessoal, isso não é para ninguém ficar assustado. Isso normalmente é bem raro e principalmente em países mais frios e em doenças mais graves. Então, de acordo com a gravidade dos sintomas, nós vamos basear o nosso tratamento, não é verdade? Condições mais graves, tratamentos mais enérgicos. Condições mais leves, nós vamos orientar algumas coisas. O principal é evitar os gatilhos. Por exemplo, evitar a exposição ao frio, o estresse emocional, vibração. Se você tiver alguma causa conhecida como cigarro, beta-bloqueadores, suspender essas medicações. Então, nada de cigarro, nada de cafeína, pelo fato dessas substâncias fazerem vasoconstrição. A gente pode usar remédios como os vasodilatadores em casos mais graves. A gente pode também trazer como opção de tratamento a terapia ocupacional. Pessoas com fenômeno de Raynaud podem se beneficiar com técnicas, por exemplo, de aquecimento dos membros, usos de compressas quentes, de luvas para melhorar a circulação nas extremidades. E claro, pessoal, tem risco de perder um dedo, de necrose, de amputação? A gente pode precisar também de casos de cirurgias, de intervenção cirúrgica para melhorar a circulação nas extremidades. Vou falar um pouquinho então agora sobre os medicamentos que a gente pode usar. Lembrando que só use remédio sob supervisão médica, tudo bem? Todos os remédios têm riscos e benefícios. O que eu vou te dar aqui é algumas dicas como informação generalista. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio, como por exemplo a nifedipina, o diltiazem e a amlodipina, esses medicamentos ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo para as extremidades. Outra opção de tratamento medicamentosa, os inibidores da fosfodiesterase, como por exemplo o sildenafil, que é vendido sob o nome de Viagra. A gente também tem a tadalafila, vardenafila, lodenafila. São medicamentos usados para disfunção erétil no homem, mas que podem ser usados como coadjuvantes no tratamento da síndrome de Raynaud. Alfa-bloqueadores são outros remédios que a gente consegue usar. Exemplos, a prazosina, a tanzulosina, que também podem ter algum efeito vasodilatador. E a gente tem que lembrar, pessoal, que esses medicamentos têm efeitos colaterais. Então, caso de ilustração, eu trouxe os nomes deles aqui, mas a escolha de qual você vai usar, a dose, tudo isso é individual. Talvez você nem precise de medicamentos. Com terapias ocupacionais, evitando gatilhos, talvez o seu problema possa ser controlado. O diagnóstico da doença de Raynaud, geralmente ele é clínico. É a pessoa trazer para nós a informação, mas em alguns casos a gente pode usar exames mais complexos, como uma angiografia e outros exames mais complexos. Só que às vezes um próprio exame físico, né, examinar a extremidade, sentir a circulação, os pulsos da pessoa, ver a pressão nos braços se são simétricas, textura da pele, unhas, pelos, tudo isso já é suficiente. Casos específicos, a gente pode usar um teste chamado de capilaroscopia, que é um exame com a lupa, um microscópio, onde a gente vai examinar a circulação nas unhas das mãos e dos pés. Isso pode ser uma coisa complementar, não costuma ser tão usado. E testes também, testes provocativos, como por exemplo expor a extremidade do paciente ao frio, observar, usar diapasão, né, para colocar vibração naquele local, pode precipitar. E exames de sangue costumam nos ajudar no sentido de ver se está tudo bem, se você não está com o organismo inflamado, pesquisar outras doenças como lúpus, pesquisar artrite reumatoide. Então, o paciente tem que ser visto num contexto global, tá bom, pessoal? O diagnóstico costuma ser difícil e a escolha dos exames também vai depender de qual suspeita diagnóstica. Pode ser que eu estou suspeitando, por exemplo, de uma policitemia, estou suspeitando de um lúpus ou não estou suspeitando de nada disso, então tudo isso vai interferir no meu diagnóstico. É uma condição médica e você precisa de auxílio, tanto para saber se isso de fato está acontecendo com você, quanto
qual o melhor tratamento. Então procurar um profissional qualificado é fundamental. Se você quer entender como combater a má circulação da forma certa, diminuir o seu risco de ser surpreendido por um AVC, um infarto, uma trombose ou uma embolia, eu te convido para ir na descrição desse vídeo conhecer o protocolo antitrombose. Lá a gente vai te dar um plano de ação para você ter a certeza que está fazendo tudo o que é possível e da forma certa para fortalecer as suas veias e cuidar da sua saúde cardiovascular. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, clica no gostei se você aprendeu algo comigo interessante, importante aqui hoje e não esquece de deixar um comentário para mim, eu quero saber o seu nome, qual a sua cidade, te conhecer melhor, deixe para mim a sua dúvida, talvez a sua pergunta pode ser a próxima a ser selecionada aqui, sugestão para mim para os próximos vídeos, o que você quer ver aí nos nossos próximos encontros para eu saber o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!